Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Torocast. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, Thiago Castro, um pediatra, um médico pediatra, especialista em autismo. A gente vai estar batendo um papo aqui sobre artes marciais, né, e algumas atividades, né, atividades físicas que pode ajudar essas crianças, né, com essa síndrome de autismo. Pessoal que não conhece, né, qual seria assim, dizer assim, a principal característica, né, do autismo e a diferença do sintoma para a síndrome de Down, assim, Tá. né, porque né, são dois comportamentos diferentes. Sim. E até o próprio autismo tem vários níveis, né? A gente sabe que tem vários níveis. Então você pode dar uma base assim, do que? O autismo, ele não tem cara. Então, às vezes, a gente vai falhar se a gente estiver achando que ele parece com algo ou com alguém. Diferente do síndrome de Down, que é uma má formação, uma trissomia no cromossomo 21. Ou seja, é algo mais complexo. O síndrome de Down geralmente tem uma face de síndrome de Down, orelhas mais baixas, língua maior. O síndrome de Down você conhece quando você vê ele na imensa maioria das vezes. E é um paciente que tem deficiência intelectual, tem menor expectativa de vida. Ou seja, é uma síndrome genética. O autismo não. O autismo é como se fosse pequenas alterações genéticas, mas muito pequenas alterações genéticas, só que várias alterações genéticas que sofrem influência do meio. Então, existem vários fatores de associação ao diagnóstico, não causais, de associação, que vai desde idade paterna aumentada, estado nutricional, prematuridade, entre todas essas outras coisas. Mas ele não tem cara de autismo e não é doença. Então, o que é? É um transtorno genético, nasce com ele, com influência do meio, que confere uma série de inabilidades, que são principalmente reciprocidade socioemocional, a forma que eu me comunico, a forma que eu me conecto com você, o atraso da comunicação verbal e não verbal, porque eu tenho uma série de formas de me comunicar que não seja apenas pela fala. Eu tenho comportamentos geralmente restritos, ritualísticos, estereotipados. Eu tenho presença de flap, eu tenho uma maneira de brincar diferente. Às vezes eu tenho a dificuldade de compreender a dinâmica e é importante explicar de forma diferente ou explicar mais vezes. O autista, ele, de forma simples, ele não é uma deficiência intelectual. Ele é apenas uma forma de aprender diferente. Ou seja, ele não vai ter uma grande resistência intelectual, partindo do princípio da maioria dos autistas. Nós temos, sim, autistas que também estão associados a síndromes genéticas com deficiência intelectual, da mesma forma que nós temos autistas de alto funcionamento, o que em outrora era até conhecido como síndrome de Asperger. E esses, às vezes, têm altas habilidades, dupla excepcionalidades, fazem coisas que, às vezes, você nem consegue entender. E isso também é uma das características. Além disso, hiperreatividade, então som, barulho, temperatura, olha uma coisa interessante. Irrita ele? Pode irritar. Então, às vezes, um ambiente muito barulhento pode irritar aquela criança. Claro, então como é que nós vamos adaptar verdadeiramente aquele aluno? Talvez, pessoal, nesse momento, esse aluno a gente vai ter que talvez gritar menos. Tudo bem que no tatame não tem grita, não tem barulho, mas às vezes tem a academia de música do lado que está um batidão e está treinando ali do lado, que pode acontecer. Como é que a gente consegue olhar essa interface? Então, uma coisa não limita a outra, mas será que a gente consegue fazer adaptação? Ou será que eu não consigo usar com um tampão? Então, isso é adaptação. Então, o autismo é isso, é uma síndrome, é um transtorno genético, mas que não tem uma face, não tem uma expressão, não tem um jeito, não é doença, logo não tem cura, mas tratando e tratando bem. Desde pequenininho, esses pacientes evoluem muito, muito, muito bem. É muito comum eu ter um paciente nível 3 de suporte, que seria o maior suporte, evoluindo para nível 2 de suporte depois de 1 ou 2 anos de tratamento, evoluindo para nível 1 de suporte depois de 1 ou 2 anos. O meu filho, quando eu recebo o diagnóstico dele, ele é um menino que não fala, que não olha, que faz comportamento autolesivo, que tem alterações sensorial, que tem alteração de sono, que tem seletividade alimentar profunda, que hoje é uma criança de 7 anos que vive independente, funcional e faz tudo aquilo que a gente espera que outras crianças façam. E a grande diferença é o tratamento. E aí essa questão do tratamento, eu não estou deixando você falar, peço desculpas por isso. Não, mas eu estou aqui e essa tentando pegar todas as informações, que é muito legal. Sim, e essa questão do tratamento ela é muito interessante, porque o tratamento passa pelo cuidado do pai, pelo cuidado da mãe. Uma família que não está engajada no tratamento dessa criança, a gente falha. Não é apenas colocar na academia, não é apenas colocar com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo, com psicomotricista, com psicólogo.
é a família compreender a importância e estudar o processo, estudar a ciência ABA que está envolvida no transtorno do neurodesenvolvimento, no caso do TEA. E aí, quando essa família estuda, ela sabe a importância, por exemplo, de levar para artes marciais, ela sabe a importância, por exemplo, de levar para andar de bicicleta, ela sabe a importância que é desligar as telas, porque as telas são corrosivas para o neurodesenvolvimento em muitos aspectos. Então, a família... Muito, né? Muito. Em diversas formas.